E aí, gente, tudo bem? Bom, como prometido, né, não vai dar para fazer ao vivo, então segue aí a correção da atividade. Qualquer dúvida depois, vocês podem falar comigo, tá bom? Não tem problema nenhum, eu vou tentando esclarecer, mas é simples, é a interpretação de texto. Então, nós temos aí o texto. Primeiro, é um discurso, né, nós percebemos que ele faz uma crítica e levanta pontos interessantes sobre a elite, sobre os empresários brasileiros. E nós temos 4 exercícios, mas um não deu para ver, então acredito que foram 3 mesmo. Vamos lá. Número 1. Segundo se depreende do texto, é possível afirmar que. O que é depreender? Depreender é fazer-se entender, tá bom, pessoal? Então, como a gente entende o texto? Que é possível a gente afirmar o quê? Seria a letra A, toda mudança social provém do esforço conjunto das elites do país? Claro que não. Seria a letra B? Bom, nenhum povo é capaz de alterar suas estruturas sem o apoio das elites. Será que as mudanças têm acontecido por causa da elite? Foi isso que o Sandler quis dizer? As elites empresariais produzindo riquezas aceleram as mudanças sociais? Bom, tá parecido, mas será que ele se predispôs a fazer isso? Em qualquer tempo, as elites sempre se dispõem a participar do processo de distribuição de renda. Aqui no Brasil, não sei em outro lugar do mundo. Mas o texto é antigo, 91, vocês nem eram nascidos, eu era criança, não me lembro, mas eu acho que essa não é a resposta correta, porque ele disse que não no texto. Então, só sobra pra gente a letra E. Não é próprio das elites lançar projetos que estimulem mudanças na sociedade como um todo. Letra E, resposta correta. Quem errou, dá uma lida de novo no texto. O texto é um pouco complexo, mas ele deixa claro no final do texto, antes de falar da Mitsubishi, que não é próprio das elites lançar projetos que estimulem mudanças na sociedade como... Bom, gente, continuando, vamos para a segunda atividade. Opa, já lancei a resposta para vocês, foi sem querer, porque não é do interesse das elites, nem tem elas possibilidades de favorecer essa distribuição. Isso não está explícito no texto, mas está nas entrelinhas. Quando ele fala que uma empresa como a Mitsubishi teria muito mais condições de ajudar a organizações sociais, a desenvolver o social no Brasil e no mundo, ele está deixando claro que os brasileiros ainda não têm esse poder econômico e não têm essa capacidade nem esse amor aí ao próximo suficiente para ceder aí 1%, 2%, 5% da sua fortuna, do seu capital bruto, para realizar aí melhorias no meio de vida social das pessoas. Lembrando que esse texto é de 1991. Hoje, acho que existem algumas políticas de apoio a isso, né? Tem o Jovem Aprendiz, tem alguns estímulos aí, mas são muito poucos se a gente for pensar nas dificuldades e na realidade social brasileira. Vamos para a próxima. Bom, a 3 está fora, então o ciclo de crises vivido pelo Brasil, segundo o texto, constitui... Vamos lá, né? Isso bem antigo, de acordo com o texto. Então, as crises, elas são como? São um componente instigante para vencer nossas dificuldades. Será que são? Fator conhecido e repetitivo, desimportante de nossa história, algo que não passa de invenção de pessimistas desocupados. Jesus amado. Bom, outra forma de desgaste e de consumo de nossas energias. Ele também não fala declaradamente isso, mas pelo tom do discurso, ele deixa a entender que é mais ou menos por aí o que é a conclusão a que ele quer chegar, tá? Então, outra forma de desgaste e de consumo de nossas energias. Como que a gente descobre isso? Lendo, relendo, lendo e relendo. Lembrando que o ideal para se fazer uma boa interpretação de texto é eu ler o texto pelo menos quatro vezes, com bastante responsabilidade, com bastante entendimento. Aí, pronto, agora deu para ver melhor, né, pessoal? Vamos lá. Hino Nacional de Carlos Drummond de Andrade.
As questões que vêm a seguir são relacionadas a esse texto, ele é um pouco extenso, é uma poesia grande. Vamos lá. Opa, esqueci de reprogramar, mas vamos deixar a resposta aí. Não tem problema não, a gente vai conversando. A número 5, vamos voltar aqui. O que eles pediram? Referem-se ao texto adiante, analise e assinale para cada uma alternativa incorreta. Correta, hein, gente? Não é a certa. Então, a 5, letra A. Geograficamente se denomina uma região com a água dos rios no meio, de Mesopotâmica. Acho que não foi exatamente essa a especificação geográfica, mas as outras estão de acordo, não percebe-se erro nenhum em nenhuma das outras. Número 6. Não são propriamente as japonesas que são reticentes, e sim o julgamento que sobre elas se faz. Interessante, mas como Carlos Drummond sempre foi um pouco ácido, para não falar crítico demais, é de se esperar que ele fale algo do tipo, letra E, então, através de precisamos, no início de quase todas as estrofes, são introduzidos verbos que no decorrer do poema vão num crescendo, cujo clímax está na estrofe final, num crescimento, deve ser. Mas não é não, viu, gente? Não era essa a intenção do nosso poeta aí mineiro. Número 7. Letra C. O hino de Drummond é tão ufanista. Para quem não sabe, ufanista é algo fora da realidade, muito sonhador, algo muito assim, ideal. Tá certo? É a matéria do segundo ano, romantismo. Nós estudamos um pouco sobre o ufanismo, sobre a ideia de um herói brasileiro e tudo mais. Então, o Carlos Drummond de Andrade trabalhou um pouco essa ideia aí, tá certo, pessoal? Ufanista, então, sonhador. E é essa a resposta correta, ou seja, que não está de acordo com o texto, porque ele não foi ufanista. Não era da característica dele. Lembrando que Drummond, ele viveu aí até 1986, se não me falha a memória, e isso faz dele um poeta contemporâneo, um poeta modernista e até pós-modernista. Então é óbvio que ele não vai ser ufanista. Ele sempre vai trazer para perto de si e para perto de nós, leitores, entusiastas de poesia, algo que nos faça pensar de uma maneira mais real, de uma maneira mais dura, mais verdadeira e até ácida, como eu disse no começo, tá bom? Vamos lá, última questão, questão 8. Texto para a próxima questão. Da PUC São Paulo, ai. Da garrafa estilhaçada no ladrilho de sereno, escorre um vou ler porque você já leu. Mais um do Drummond, ai. Também já pus a resposta aí. Acabei me esquecendo de fazer aquela preparação lá do PowerPoint, sabe? Vamos lá. No fragmento anterior, Carlos Drummond de Andrade constrói poeticamente a aurora. Para quem não sabe, a aurora é o amanhecer, tá bom? O que permite visualizar este momento do dia corresponde ao enlace amoroso de duas cores. Por quê? Para quem nunca viu o amanhecer, ele é composto de pelo menos duas cores. A parte escura da noite vai abandonando os nossos olhos e o horizonte e vem resplandecendo a leste a luz solar clara, brilhante, né? E dá aqueles tons, dependendo da estação do ano, avermelhados, azulados e situações bonitas. É quando nós falamos que rompeu-se a aurora, quer dizer, a escuridão foi destruída e veio a luz do dia, tá bom? E ele estava bem romântico nessa poesia, nesse trecho. Então a aurora se compara ao enlace amoroso de duas cores, porque se mistura a noite e o dia, se mistura a manhã e a madrugada, e se mistura as cores delas, tá bom? Bom, eu ia deixar uma frase de inspiração, mas eu não passei nenhuma, porque na verdade eu não tive uma inspiração poética e nem de nenhum dos meus colegas autores para escrever. Mas eu deixo para vocês um pensamento positivo, tá certo? Não pense que as situações podem melhorar de repente, até podem, mas as coisas só melhoram quando a gente começa a olhar com um olhar melhor. Então, olhe
Mas não olhe com reclamação, com desdém. Olhe com amor, com sabedoria, com carinho. Fica assim, gente, ó, até a próxima. Amanhã não tem nada de português, tá? Quem sabe os nossos colegas, os professores, meus colegas aí, colaboram com vocês e dão umas atividades. Falou, gente, com Deus.